E agora é o momento mais aguardado. Vamos ouvir o Vítor. Vítor, vem até aqui. Bom, muito boa tarde a todos, aqueles que não falei ainda. Para quem se recorda da newsletter que eu enviei a todos vós, eu dizia a determinado passo que era um advogado anónimo. E sou. Todavia, hoje sinto-me um advogado muito importante. E não é importante por ser importante, enfim, por ser, digamos, estar nas luzes da ribalta, por ter as luzes, os focos dos mídias a incidir sobre mim. Não. Por ser importante, por ter o privilégio de ter junto de mim. Eu olho para este auditório e vejo colegas e vejo, acima de tudo, amigos. E são amigos que não disseram não quando eu pedi. A vossa presença aqui é muito importante para mim. Depois não posso deixar de não relevar a presença de um homem que tem sido desde há muitos anos uma referência para mim. Não concordo com ele com tudo, como é óbvio. Temos talvez estilos diferentes. Mas queriam, estimados colegas, que desde 2008 que tenho o prazer de trabalhar com ele. E, de facto, eu só queria ter 1/10 da coragem do Dr. Marinho Pinto. Este homem pode ser, de facto, uma pessoa, como ele diz, um beirão. As pessoas podem não gostar do estilo, embora toda a gente concorde com a substância, que é curioso. Podem não concordar com o estilo, mas concordam com a substância. Mas eu aprendi muito com a coragem deste homem. E essa coragem que eu não posso deixar hoje também de salientar, porque deu uma honra de estar aqui comigo. O Dr. Marinho apoia-me e a coragem dele, mais uma vez, está demonstrada com a presença dele aqui. Sr. Doutor, muito obrigado. A doutora Ana Fraga é uma amiga, já nos conhecemos em 2008, enfim, partilhámos o Conselho Geral e desde então temos mantido uma relação muito próxima. E, de facto, esta relação próxima, como eu tenho com ela, levou-me, quando ela me convidou para este desafio, que era um desafio que, enfim, digamos, a bom da verdade, eu já o tinha mais ou menos em perspectiva desde o Congresso da Figueira da Foz, só que eu não tinha maturado bem nele. Quando ela me propôs este projeto, eu não pensei sequer, disse, conte comigo, estou cá, vamos para a luta. Nem sequer eu pensava que seria para eu também candidatar-me ao Conselho Geral de Lisboa. Pensava que era tão só para apoiar a candidatura à bastonária. E porquê que eu apoio a doutora Irina Fraga? É que vocês reparem, uma figura tão frágil, não é? Mas tem uma garra de tal maneira, é tão convicta no seu pensamento, que de facto eu apaixonei-me, salvo o respeito, aqui a minha mulher, pelas suas ideias e por tudo o que ela representa, não é? E, acima de tudo, que bom seria para a nossa ordem, envolvidos, sei lá, não me recordo, temos uma senhora como bastonária. Hoje em dia nós, enfim, focamos muito o princípio da paridade. O nosso bastonário teve o cuidado de fazer isso nestas últimas eleições para o Conselho Geral, quando metade do Conselho Geral são senhoras e a outra metade são homens. Teve esse cuidado. Ninguém se apercebeu eventualmente. Só nós estamos lá dentro nos apercebemos. E eu acho que já é a altura de termos uma mulher à frente dos vizinhos da Ordem dos Advogados. Mas não pode ser uma mulher qualquer, uma mulher com fibra, uma mulher com garra, uma mulher que não esteja hipotecada a qualquer interesse subjacente. É um privilégio ter o Dr. José Monteiro como mandatário. É engraçado porque quando convidei o Dr. José Monteiro, e não vou cometer nenhuma indiscrição, se eu disser, ele perdoar-me-á eu dizer isto, ele disse, mas também, Vítor, mas eu não vou dar votos. Eu quero um advogado de toga e capaz de dar a mão, como hoje se diz. Eu quero um advogado que sempre, desde que o conheço, foi advogado de corpo inteiro. Foi advogado de empresa, advogado em prática individual, é um advogado. E é um advogado anónimo, como eu sou. E como também penso que a maioria de todos nós somos. É um advogado como eu sou e como a maioria de todos os advogados em Portugal é. Portanto, que honra que eu tenho ter um advogado como eu ser meu mandatário. Também para vos dizer que eu sou solidário com os mais novos. Sou solidário com os mais velhos. E, de facto, se há alguma coisa que hoje me angustia, é ver os nossos colegas, os jovens advogados, que saem das faculdades, e está aqui a senhora Presidente dos apoios aos jovens advogados,
que não me deixará mentir quando vejo esses jovens advogados saírem para o mercado de trabalho e não terem nenhuma perspectiva de trabalho. Dir-me-ão, mas está bem, mas eles são livres de escolher o caminho que querem seguir. Eles são livres de escolher o curso que querem seguir. Eu digo, é verdade. Cada um é livre de escolher o caminho que quer. Mas nós, como mais velhos, temos a obrigação de lhes dizer o caminho correto a seguir. O Sr. Bastoneiro há pouco contou que uma preocupação que ele tem e que eu, enfim, também a tenho, é a massificação da advocacia. Eu custa-me ver as centenas e centenas de colegas que anualmente saem dos centros de estágio e inscrevem-se como advogados de pleno direito na Ordem dos Advogados. E eu pergunto, o que é que esses colegas vão fazer? O que é que essa juventude, que foi enganada muitas vezes por aqueles que queriam vender cursos superiores a qualquer preço, que queriam vender pós-graduações a qualquer preço, queriam vender mestrados a qualquer preço, até porque os colegas no curso de Direito é facílimo de dar, basta ter umas secretárias, umas cadeiras e pagar um professor. Digamos que o investimento não é muito grande. E aqueles jovens que se apresentam, portanto, acabam o seu curso, vêm para a ordem, aqueles que conseguem concluir o estágio, qual é o futuro que eles têm? Isso emociona-me, porque de facto olho para eles e digo, mas para onde é que eles vão ir? Eu pergunto, ok, vão abrir escritório. Vão abrir um escritório. E vão ser advogados, como a maior parte de vocês foram, todos vós foram, advogados em prática individual. E eu pergunto, com que clientes? Com que dinheiro é que eles abrem um escritório? Abrem um escritório e depois, o que é que acontece? Ficam à espera que apareça o primeiro cliente? Não pode. Não pode. Então para onde é que eles vão? Bom, geralmente vão para as grandes, como a pouco a Helena falou, para as grandes superfícies. Para algumas grandes superfícies da advocacia. Para outros, irão para as empresas. E muito poucos irão para a prática individual, porque, enfim, é completamente impossível hoje abrir um escritório. Nas grandes superfícies, como eu costumo chamar, aliás, antes de mais, nada tenho contra as grandes superfícies, atenção, rigorosamente nada. Aquilo que eu tenho contra as grandes superfícies é a maneira como eles tratam os advogados lá dentro, aqueles que trabalham para as grandes superfícies, que não têm nenhum vínculo à própria sociedade. Muitas delas nem sequer têm um plano de carreira que é obrigatório no regime jurídico das sociedades de advogados. Não têm planos de carreira. As advogadas mulheres engravidam, vão-se embora, porque eles já não querem lá mais, a maior parte das sociedades. Não têm o período da maternidade. Não podem. Isso é que era bom. O quê? 5 meses? 4 meses fora do escritório, nem penso. Tem 15 dias. Ponha-se boa. E venha. A precariedade no emprego, a precariedade aí é por demais evidente. É contra isso que eu me bato. E contra isso, e eu não faço promessas, porque, enfim, as promessas temos nós feito, temos nós cheios. Se for eleito como penso ser eleito, presidente do CDL de Lisboa, bater-me-ei, sem dar tréguas, pela regularização de todos os advogados que trabalhem para as grandes sociedades de advogados. Nas empresas, eu posso falar porque fui advogado de empresa. Muitos estão aqui, são advogados de empresa. Neste momento, desde 2008, estou à frente do Instituto dos Advogados de Empresa. Sei muito bem como é que as empresas funcionam hoje em dia. Temos um problema de oferta e de procura. E quando a oferta é maior que a procura, fatalmente, quem necessita tem que pagar esse preço. Para fazer a mais pequena ideia, um jovem advogado que vai hoje em dia para uma empresa, os ordenados, o vencimento médio ronda os 700 euros. Ronda os 700 euros. E porquê? Porque se eles não quiserem, está uma fila à porta para entrarem para as empresas. Não tem qualquer problema em arranjar mão de obra. Contra isso não podemos fazer nada. Agora, podemos fazer indo ao cerne da questão. É a massificação da advocacia. Eu não consigo perceber como é que se entra para esta casa, por exemplo, concursos de 3 anos. Como há uma universidade em Lisboa que promove licenciaturas em Direito com 3 anos.
Eu não consigo perceber como é que é possível. Se com 5 anos foi o cabo dos trabalhos para tirar um curso, e todos vocês sabem como é que foi, como é que se consegue minimizar um curso de 5 anos em 3? Faz-me uma certa confusão isso. E a ordem, porque no seu estatuto diz que a inscrição na ordem dos advogados faz-se com a licenciatura em Direito, tem que os aceitar. Tem que os aceitar. Portanto, eu advogo e estou perfeitamente de acordo com esta proposta de alteração estatutária feita pelo Conselho Geral. Entrada na ordem dos advogados, ou com pré-Bolonha, ou então no pós-Bolonha, e por muito que isso me custe, porque o meu filho é licenciado em Direito, está a acabar o curso este ano em Direito, mas o meu querido Tiago, vais ter que tirar o mestrado. Portanto, isto é o mínimo que se pode exigir. Porque a ordem dos advogados não pode ser um ente inferior. Em qualquer local, vou-vos dar o exemplo no SERJ. O SERJ, para se frequentar o SERJ, para os licenciados em Direito, após Bolonha, do pós-Bolonha, é obrigatório o mestrado em Direito. E eu pergunto, porquê é que a ordem terá de ser um parente pobre? Será que nós temos que saber menos que os juízes? Portanto, aquilo que a ordem deverá exigir para a entrada na ordem dos advogados será, no mínimo, a licenciatura em Direito e o mestrado respectivo. Eu espero que a tutela, que a Assembleia da República, tão célere em tantas coisas, também não se esqueça desse pormenor e aprove a proposta de alteração estatutária preconizada pelo Conselho Geral no que concerne às valências necessárias para entrar na ordem dos advogados. E quando eu falo nisto, nos jovens e nos menos jovens, vem-me à memória o atual sistema de acesso ao direito. Isto, de facto, nós estamos a conversar. Estamos a conversar entre amigos, aqui não é nenhuma declaração, não estou a fazer nenhum discurso formal. Estou a conversar convosco, estou a comunicar convosco. E vocês todos se recordam antigamente quem queria fazer oficiosas? Quem queria fazer oficiosas? As oficiosas eram afaste as oficiosas de mim. E aqueles que se recordam ainda mais, há mais anos, quanto é que nós recebíamos cada oficiosa e quando é que nós recebíamos? Quanto e quando? Anos para receber, enfim, eu não estou a pensar em escudos, mas sei lá, para receber 3 contos, 4 contos, durava 10 anos, 8 anos, 7 anos, 6 anos. Mas nós não falamos porquê? Não se falava porque não havia aquela crise que hoje temos de clientela. Toda a gente tinha a sua clientela, não havia qualquer problema. Hoje é diferente. Colegas, deixem-me partilhar convosco isto. Como aconteceu há perto do mês, já partilhei com os colegas que fazem parte da minha lista, que me emocionou. E que eu, de facto, eu tive quase uns minutos para conseguir falar com esse colega. Eu estava no campo de justiça para entrar para as varas criminais, tinha lá um julgamento e entrou, e vejo entrar um colega nosso, controlem, cabelos brancos, barba branca. Eu pensei, isto deve andar aqui perdido, com certeza. Não eras tu, Calixto, não eras tu. De facto, eu pensei, o que é que este colega está aqui a fazer? É um advogado. Sentámos precisamente na mesma bancada. Ele ia para ouvir uma leitura de uma sentença. De um acordo, aliás. E eu perguntei, doutor, desculpe lá, mas o doutor ainda exerce advocacia? Ele disse, exerce, jovem. Chamou-me jovem. Eu disse, é que eu estou inscrito no acesso ao direito. E eu digo, e o doutor que idade tem? 82, 83 anos. E eu pensei para mim, 82, 83 anos, para este senhor já devia estar em casa a gozar. Enfim, a sua reforma, já trabalhou muitos anos. Eu perguntei, mas o senhor não tem reforma? Tenho. Até quanto é que o senhor oferece? 250 euros por mês. Até o senhor está no acesso porquê? Porque tem que comer. Ou seja, com 82, 83 anos, no acesso ao direito, porque tinha fome, porque queria comer. Porque tinha uma reforma de 220 euros. Bom, alguém vai dizer aqui, bom, ele não calculou o seu futuro, poderia ter descontado mais passo-paz, eu teria uma reforma muito mais condigna, enfim, muito mais confortável. E eu pergunto só às pessoas que estão aqui presentes e que se recordam de mim,
O que é que era a advocacia nos anos 80? Havia fortunas na advocacia, ganhava-se dinheiro como alguns ganham na advocacia. Eu tive um mestre, hoje já falecido, e que a maior parte de todos vocês aqui se recordam, que é o Dr. José Parreira de Sousa Carrusca. E ele era um eminente jurista na altura, e ele dizia-me que para ganhar dinheiro foi preciso a esposa abrir uma loja de roupa de casa, de toalhados, etc. Foi aí que ele começou a ver dinheiro. E era um eminente advogado. Era aquilo que a gente chama um falcão da advocacia. Portanto, nessa zona se ganhava dinheiro. As pessoas advogavam pelo espírito de ser advogado. Por isto que eu digo-vos a vocês, que agora já não está cá, mas enfim, que é o orgulho de ser advogado. E o que é o orgulho de ser advogado para mim? O orgulho de ser advogado é advogar por um princípio de respeito pela cidadania. Advogar por defender os direitos dos cidadãos. Advogar por respeitar e por contribuir para um Estado de Direito democrático. Advogar para a defesa intransigente e sem qualquer receio das liberdades, direitos e garantias de todos os cidadãos. E como a conversa com as cerejas, e como já viram, eu gosto imenso de falar, eu diria que eu não concebo um advogado sem coragem. Um advogado tem que ter coragem, senão está na profissão errada. Um advogado não tem que ter medo, nem tem que ser subserviente em quem quer que seja. Um advogado não pode ser subserviente ao poder que neste momento está. Um advogado tem que ser independente. É lógico que hoje é muito mais fácil, é muito mais cómodo, enfim, estarmos sempre de acordo com o poder que está instituído. Que bom que é. Até sou capaz, com um bocadinho de jeitinho, arranjar uns contratos para fazer no meu escritório. Até sou capaz de algum ministério, alguma empresa pública me dar, enfim, algum trabalho para eu fazer. E para mim o ser advogado é isto mesmo. É saber dizer não. E é isto, meus queridos colegas e queridos amigos, que os advogados de Lisboa podem contar. Podem contar com um presidente que não vai ter medo de dizer que não. Que não vai estar sujeito a interesses subjacentes à grande advocacia de Lisboa, a ser um advogado solidário, um presidente solidário com todos os advogados, mas extremamente radical em relação aos grandes interesses e ao grande poder da advocacia. Isso podem crer que serei. A doutora Irina Fraga, há dias, adjetivou de facto aquilo que nós hoje advogados chamamos, elas sabem muito bem, esquizofrenia legislativa. Há que achar outra coisa. De facto, hoje em dia, colegas, todos nós, eu não sei se serei o único, talvez seja a deficiência minha, eventualmente, confesso a minha deficiência, quando vamos propor uma ação, ou quando está uma ação, em rigor dos rigores, eu nunca sei qual é o regime jurídico que está em vigor. Eu nem sequer sei qual é a lei que está em vigor. Eu vou propor uma ação e digo assim, espera aí, Vítor, mas o que é que neste momento está em vigor? É que isto altera com tanta facilidade de um dia para o outro que por vezes nós nem sequer nos apercebemos. E então eu não chamaria esquizofrenia. Eu chamaria esquizofrenia hemorrágica. Porque, de facto, nós temos de estancar esta hemorragia legislativa. E é curioso, eu só vos peço um bocadinho também, um bocadinho um exercício de memória, para saber de onde é que essa legislação vem. E hoje em dia, qual o setor da advocacia mais de Lisboa, que agora combate energicamente essa hemorragia legislativa. Diz, não senhor, nós somos contra essa hemorragia. Mas curioso, colegas, esses que hoje dizem que são contra essa hemorragia e que sabem muito bem de onde é que ela vem, foram os mesmos que em novembro de 2011, quando a fonte dessa hemorragia insultou o nosso bastonário, e ao insultar o nosso bastonário, insultou todos os advogados portugueses, quando no Congresso dos Advogados em Figueira da Foz se retirou sem qualquer justificação e infelizmente parte dos advogados se levantaram e aplaudiram. Eu, como advogado, nesse dia fiquei envergonhado. Porque independentemente, colegas, independentemente das pessoas concordarem ou não concordarem com o nosso bastonário, porque vivemos uma democracia
Não somos obrigados a concordar com tudo. Mas o princípio da urbanidade subjacente a nós, advogados, configura um princípio, que é o princípio do respeito. E o nosso bastonário, enquanto for, é o meu bastonário e é o bastonário de todos os advogados. E eu não admito que nenhum advogado, quando alguém insulta a ordem através do nosso bastonário, se levantem e aplaudem entusiasticamente quem fez essa... Enfim, eu não quero dizer, não quero ser incorreto porque não sou, quem fez essa ofensa à classe dos advogados. E ainda para mais, quando estava um colega nosso a usar da palavra. Esses colegas que aplaudiram de pé a fonte desta hemorragia legislativa são aqueles que hoje vêm dizer aqui que estão contra tanto diploma, estão contra tanta coisa, etc. Colegas, nós temos de estar preparados que durante esta campanha eleitoral vamos ouvir o que queremos e não queremos. Enfim, vai ser muito fácil passar do vilão, enfim, a bonzinho. Vamos estar preparados para isso tudo. Da minha parte, colegas, tenho um compromisso de honra. Eu, por norma, sou um homem cordial. Geralmente sou incapaz de ser mal educado com quem quer que seja. E vocês que me conhecem sabem muito bem. É preciso muito para me zangar. De qualquer das maneiras, eu vou fazer uma campanha urbana, cordial e vou discutir ideias. Vou apresentar projetos e vou apresentar ideias. Se outros que contra mim concorrem não enverdarem por esse caminho, colegas, vão ficar a falar sozinhos. O meu compromisso é perante vocês, é perante os advogados de Lisboa. Não é para quem se quer, enfim, promover à custa destas eleições. Portanto, da minha parte, contarão sempre com um low profile, contarão com uma candidatura firme na defesa dos meus princípios, que é os princípios da minha lista. O mais não contarão com certeza. A ordem é uma só voz. Desde 2008, os colegas recordar-se-ão, a ordem teve várias vozes. Houve a voz do bastonário e, infelizmente, houve uma oposição interna dentro da própria ordem, que fez com que a figura do Conselho Geral e do bastonário tivessem muitas vezes sido postas em xeque. Sabem que sou acérrimo defensor do acesso ao direito. Sou solidário com todos os colegas que neste momento prestam aos cidadãos o seu saber e o seu profissionalismo. As injustiças que eles estão a ser alvos por qualquer trabalhador que trabalhe, aquilo que se pretende é que seja retribuído o seu trabalho. E depois, engraçado, também vão tomar conhecimento, isso é conversa com mais cerejas, que a culpa dos senhores que estão no acesso ao direito não receberem é das plataformas, é do Sinu, etc. A desculpa é disso. Colega, é mentira. Temos de coragem de dizer que é mentira. Os colegas não recebem atempadamente porque o Ministério da Justiça não quer pagar, ou não pode pagar, ou não tem dinheiro para pagar. A dúvida é só esta. Tudo o resto são fé-diversos que não vale a pena estarmos aqui. Porque as plataformas também só funcionam se houver recursos humanos para as fazer funcionar. Ora, se eu não adjudicar recursos humanos para as plataformas, o que é que sucede? Não são validados os resultados. E ao não ser validados os resultados, há sempre a desculpa. É a plataforma que não funciona. É mentira, colegas. A plataforma funciona e se os senhores se os colegas não recebem atempadamente os seus justos honorários, são porque o Ministério da Justiça não quer pagar. É falso que seja as plataformas a causar isto. Portanto, desiludam-se, colegas, ou não se deixem iludir por quem diz que a culpa disto tudo é que as plataformas. É falso. A culpa é o Ministério da Justiça que não quer pagar. Um dos motivos que eu também propus candidatar foi porque eu trabalhei durante 30 anos e estão aqui, está uma fila, 2 filas de colegas numa instituição que simultaneamente é de crédito e tem anexa uma associação mutualista. E durante estes 30 anos o espírito mutualista caiu muito fundo de mim, caiu bem fundo. Eu sou, enfim, sou um defensor do princípio do espírito mutualista. E
eu ouço muitas vezes na ordem falar-se nos novos, ouço muitas vezes falar nos advogados, mas e os menos novos? Nós temos uma obrigação também de cuidar dos menos novos. A ordem dos advogados tem a obrigação também de zelar pelos menos novos. Eu não quero ver colegas com 80 anos nos tribunais a dizer-me: colega, olha, eu não sei mexer no computador, eu não sei fazer uma digitalização, eu não sei fazer nada, mas tenho que fazer porque tenho que comer, preciso ganhar este dinheiro. A ordem dos advogados e o Conselho Distrital de Lisboa em particular tem a obrigação de zelar por esses colegas. E eu não quero levantar o véu sobre o conteúdo programático da nossa candidatura, mas posso-vos garantir que vai ter uma forte componente social. Nós temos hoje uma Caixa de Previdência que, graças a Deus, é sólida. Temos que articular com a Caixa e só levantar um pequeno véu, situações que possamos ajudar os advogados mais carenciados. Tanto os jovens como os menos jovens. Temos que os auxiliar. Não podemos olhar para os nossos idosos como uma peça que já está acabada e que já não é útil. Ou mais, que não dá votos. Comigo não, colegas. Comigo todos são meus colegas. E a minha candidatura tomará em conta os jovens e os menos jovens. Os advogados em prática individual, em prática societária ou nas empresas. Eu terei que ser o presidente de todos esses advogados de Lisboa. E terei, e podem acreditar que tenho, um projeto para os advogados mais novos, mais carenciados, e para os advogados mais idosos, mais carenciados. Tudo é deste espírito mutualista que eu defendo até a exaustão. Mas acreditem que estou muito convicto daquilo que quero para o Conselho Distrital de Lisboa. Estou convicto daquilo que os advogados de Lisboa precisam. Estou convicto do que a Ordem dos Advogados precisa. E por isso este projeto que eu tenho em comum com a doutora Lina Fraga é um projeto para todos os advogados. É natural que agora, durante a campanha, nos queiram colar só a um determinado tipo de advogados ou a um determinado tipo de advocacia. Já estou à espera que isso suceda. A defesa intransigente do Estado de Direito Democrático, o livre acesso à justiça. Não pode haver uma justiça de primeira e de segunda consoante as capacidades económicas de cada cliente. A justiça tem de ser igual para todos. A lei fundamental deste país assim também o determina. A lei é igual para todos. E a própria Constituição também diz que o livre acesso à justiça é feito para todos. Só que, infelizmente, tem sucedido que alguma franja da advocacia defende, enfim, com mais particular evidência, uma determinada classe. Colegas, comigo também não será assim. Comigo também não será assim. O resto poderão contar comigo como colega solidário, como um defensor intransigente do Estado de Direito Democrático, como um defensor intransigente na defesa dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. Podem contar comigo como um defensor da ordem a uma só voz, onde não haja uma disputa intestina entre os membros da ordem. Podemos ter as nossas divergências. Eu e ainda temos as nossas divergências, Santo Deus. Quantas vezes eu e ela já discordámos? Mas, colegas, discordámos nos nossos gabinetes, discordámos as nossas ideias. A ordem tem que ser a uma só voz. Porque senão, colegas, se a ordem for a mais que uma voz, damos força a quem? Àqueles que querem o nosso mal. Pior do que tudo é uma classe dividida. E quando o nosso adversário sabe que estamos divididos, é muito mais fácil para ele conseguir esses intentos. Portanto, colegas, eu peço-vos encarecidamente que apoiem esta candidatura, que apoiem este projeto da doutora Lina Fraga e o meu, que apoiem esta advocacia para todos, uma advocacia sem barreiras, uma advocacia sem traumas de classes sociais, uma advocacia aberta a toda a gente, uma advocacia solidária, e que este princípio que eu defendo, que é o meu lema, que é repristinar o orgulho de ser advogado. Hoje em dia, a maior parte das pessoas vê a advocacia uma atividade mercantilista. Não pode ser só uma atividade mercantilista. Temos de ter orgulho em ser advogado.
É isso que nos distingue das outras profissões. É ser advogado, é ter o orgulho de ser advogado. E, acima de tudo, uma advocacia pela cidadania. Porque sem isso, colegas, não conseguiremos realizar a nossa ambição de ser advogados. Muito obrigado. Para terminar, rapidamente, acho que, de facto, pegar aqui em 2 ou 3 ideias que também me são muito queridas, porque todos nós sabemos, e muito bem, que a lei, o legislador, a norma, a Constituição protege o cidadão, permite-lhe o acesso ao direito. E é tempo também de olharmos para nós próprios. Hoje falou-se muito aqui em solidariedade, falou-se em afetos. Eu acho que é muito importante ultrapassarmos a ideia de que somos uma folha de Excel ou podemos ser reduzidos a uma folha de Excel, que é hoje uma expressão muito em voga, e olharmos para nós próprios também e pensarmos que, de facto, é necessário termos afetos uns entre os outros. Somos todos colegas, independentemente das posições que defendemos e do interesse dos nossos clientes e constituintes que defendemos, e muito bem. Mas, acima de tudo, somos, de facto, colegas. E eu julgo que é importante mantermos esta ideia de que os clientes passam, mas os colegas ficam. E eu termino, enfim, encerrando estas palavras e agradecendo as palavras de todos e dizendo, colegas, façam o favor de ser felizes. Muito obrigado.